Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, você sabe quem é Jesus? Você sabe para que ele veio? O próprio Jesus, ele vai responder isso na sua palavra, especificamente no livro de João. No Evangelho de João, Jesus fala durante 7 vezes quem é ele. Ele diz 7 vezes, eu sou. Vamos ver quais são essas palavras que Jesus disse, eu sou. Primeiro, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ele disse isso em João 6, 35 ao 51. Ele diz, eu sou o pão da vida. Primeiro, Jesus, ele é o nosso pão da vida. Quando ele fala aqui, eu sou o pão da vida, ele não está falando pão no sentido do alimento pão em si, mas sim pão como alimento diário. Quando ele fala na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ele não está falando sobre o pão em si, mas sobre o alimento do dia a dia. Então, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, ele está dizendo, eu sou o teu alimento diário. Eu sou aquele que vai suprir as tuas necessidades todos os dias. Você não pode passar um dia sem ter Jesus na vida, porque é como se fosse o alimento diário para nos dar força, para nos dar ânimo, para nos dar alegria. É interessante que a gente tem 3 refeições no dia. E algum dia, quando a gente fica sem comer uma dessas refeições, a gente sente falta, né? Do mesmo jeito é quando a gente passa o dia longe de Jesus. A nossa vida espiritual, ela fica fraca, porque a gente está sem o alimento diário, que é o pão da vida, o próprio Jesus. Segundo, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Em João 8, 12, e também no capítulo 9, versículo 5, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quando a gente fala de luz do mundo, é verdade que a luz, ela só é perceptível no meio das trevas. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo, o mundo está em trevas. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus, diz a Bíblia Sagrada. E se o mundo jaz no maligno, tudo que há no mundo, tudo o que existe nessa terra, o inimigo, ele tem uma mão lá. O inimigo, ele corrompeu todo este mundo. O mundo está corrompido, está em trevas. Mas Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. Porque mesmo que o mundo inteiro seja em trevas, mesmo que o mundo esteja desenganado, para todo mundo parece que não há mais jeito, mais solução, Jesus é a luz no fim do túnel. Ele é o único que é a luz do mundo. Quando eu falo de luz também, eu falo de verdade. Porque a luz, ela mostra a verdade. Aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo, eu sou a verdade. Eu sou aquele que não tem engano. Eu sou aquele em quem vocês realmente podem acreditar. Terceiro, Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Em João 10, versículo 7 ao 9, ele fala que é a porta das ovelhas. Então, a porta das ovelhas é o lugar por onde a ovelha vai passar para chegar até a sua pastagem, o seu pasto, o lugar que ele vai comer. Aí Jesus diz, quem entrar por mim encontrará pastagem, porque eu sou a porta das ovelhas. Então, o que é que Jesus está nos ensinando? Que ele é a porta das ovelhas. Ele é o único quem pode nos levar para um lugar de pastagem. O lugar de pastagem é o céu. Ele é o único que pode nos levar para lá. Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único que pode nos tirar do pecado. Ele é o único que pode nos livrar desse mundo pecaminoso. Ele é a porta das ovelhas. Você é uma ovelha? Então Jesus é a porta por onde você deve passar. Quarto, Jesus diz, eu sou o bom pastor. Em João 10,
versículo 11 até o 14, ele diz isso. Eu sou o bom pastor. Então, se Jesus diz, eu sou o bom pastor, isso significa que existe o pastor bom e existe o pastor mau. Sim ou não? Então, existe o pastor mau e existe Jesus, que é o bom pastor. E ele diz, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Primeiro, Jesus aqui está falando sobre a vida que ele iria dar lá na cruz do Calvário. Então, ele já mostra que é o bom pastor porque ele deu a vida por você. Porque ele se entregou no seu lugar para que você estivesse vivo hoje. Você só está aqui hoje, eu só estou aqui hoje porque Jesus nos deu uma segunda chance através da cruz do Calvário. Certo? E quando ele diz, eu sou o bom pastor, ele está dizendo, eu sou um líder bom. O pastor, o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece a voz das suas ovelhas. E delas ele é conhecido. Então, Jesus é o bom pastor. Ele ouve a tua voz. Ele conhece quem é você. Ele sabe dos teus problemas. Ele é o bom pastor. Quinto, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Lá em João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Ele fala que é a ressurreição e a vida. Primeiro, porque ele tem poder sobre a morte. Então, a morte, ela é a verdade certa para todo mundo. A morte, ela vai chegar para todos. Mas Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Todos, sem exceção, ressuscitaram. Aqueles que ressuscitaram foi por causa de alguém. Alguém ressuscitou essa pessoa. Mas Jesus é o único que ninguém foi lá e disse, Jesus, sai para fora. Como ele fez com Lázaro. Jesus, ele sozinho ressuscitou. Porque ele tem poder sobre a morte. Por isso que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quando eu falo também que Jesus é a ressurreição e a vida, eu lembro sobre a passagem que ele diz que aquele que é nascido do Espírito, ele tem que nascer de novo. Quando Jesus fala com Nicodemos, ele diz, para que você receba a vida eterna, você tem que nascer de novo. E nascer de novo é como se fosse uma ressurreição. Então, quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo, eu sou aquele que faço alguém nascer de novo. Chega de dizer que pau que nasce torto morre torto. Não. Jesus, ele é a ressurreição e Jesus é a vida. Amém? Sexto, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, versículos 6 ao 7. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, primeiro, se ele é o caminho, ele é o único pelo qual a gente deve ir. Chega de dizer, todo caminho leva a Deus. Não, só há um caminho, Jesus. Ele é a verdade, porque nele não há engano, e todas as palavras dele são verdadeiras. Quer andar na verdade? Siga Cristo. Quer seguir a Cristo de verdade? Ande na verdade. Saia da mentira. E ele diz, eu sou a vida. Não há outra vida a não ser Jesus. Ele diz, eu sou a própria vida. Tudo o que existe veio de Deus. Tudo o que há foi criação dele. Por isso que ele diz, eu sou a vida. Então, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Sétimo, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Jesus, ele fala aqui no livro de João, capítulo 15, versículo 1 e versículo 5. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, ele fala, eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Aí ele ainda continua dizendo, toda vara que em mim não dá fruto, corta. Mas a vara que dá fruto, limpa para que dê mais fruto. Então, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo, aquele que está em mim dá fruto. Mas aquele que não está em mim não dá fruto. E se alguém está em Cristo e não dá fruto, ele corta e lança fora. Mas se alguém está em Cristo de verdade e dá frutos na obra do Senhor, ele
limpa e multiplica. Então, quando ele diz eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo que é o separador entre aqueles que não servem a ele de verdade e aqueles que servem. Então, ele é o único que pode separar o joio do trigo, somente ele. Eu não posso separar, porque eu não conheço inteiramente a vida de ninguém, mas Jesus é o único que vai separar o joio do trigo. Ele é a videira verdadeira. Amém? Você sabia desses 7 eu sou de Cristo? Você entendeu um pouco melhor quem é Jesus? Então já deixa o seu gostei aqui nesse vídeo e deixa os comentários aqui embaixo de sugestões para o próximo vídeo. Amém? Deus abençoe tua vida, fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.